verdadeiro ou não, certo? E se a sua instituição impede você de questionar qualquer líder da sua doutrina, dos seus ensinamentos, eu vou dar um conselho para você como um verdadeiro apologista ou apologética sem medo. Saia desse lugar porque você está sendo aprisionado, tá bom? Olá, meus queridos apologetas ou curiosos do canal Apologética Sem Medo, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito sensível e pouco falado na internet. E eu quero já para você se inscrever no canal e deixar o seu like aí, tá bom? Mas vamos tentar falar sobre esse assunto que é de muita curiosidade, pelo menos da minha, tá bom? Nós vamos falar sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas das Testemunhas de Jeová. E eu vou dizer mais, sabe? Porque mais do que uma simples tradução da Bíblia deles, certo? Nós vamos ver como funciona o sistema de autoridade da Sociedade Torre de Vigília, certo? Não é uma simples tradução, é algo que vai colocar a focinheira nas pessoas e querem colocar de goela abaixo assim, ó, certo? Os ensinamentos errôneos deles. E hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. A organização afirma que os tradutores permaneceram anônimos, possamos dizer assim, por humildade religiosa, por serem humildes, para que a glória fosse dada unicamente a quem? A Jeová, certo? Porém, surge uma pergunta fundamental aí que eu vou perguntar. A Bíblia ensina que o anonimato é um sinal de fidelidade e humildade espiritual, certo? Deixe nos comentários para ver se a Bíblia afirma. Não, a Bíblia não afirma isso, tá bom? Vamos lá, as Escrituras ensinam exatamente o oposto, o contrário, certo? O contrário do que eles ensinam. E como se prova isso? Vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 21, está escrito dessa forma: examinai tudo e retende o bem. Olha só, examinai tudo e retende o bem. O texto não diz para aceitar tudo, sem questionar, de maneira alguma, mas para examinar. Você já vai comer um prato de comida e você vai perguntar: moça, que tempero você usou? Tem muito sal? Se for o suco, tem muito açúcar? Você pode ser diabético, pressão alta. Então você tem que questionar o que você está comendo. No sentido espiritual, você tem que questionar o que você está lendo, realmente se é verdade ou não. Vamos lá, Atos capítulo 17, o versículo 11. Olha, os bereanos são elogiados por quem examinava diariamente as Escrituras para ver se o apóstolo Paulo estava ensinando fielmente os textos sagrados, certo? Eles examinavam examinaram tudo. Até o apóstolo Paulo eles examinaram. Então por isso eles são chamados de nobres, certo? E não de rebeldes. Já eu digo porque eu estou usando esse não de rebeldes, tá bom? Então a Torre de Vigia afirma que as qualificações acadêmicas dos tradutores, né, dos teólogos deles, dos tradutores, não são importantes. Para que você quer saber? Não são importantes, certo? Eles alegam que a própria tradução comprova as suas qualificações, certo? Agora, quando nós passamos para a Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 11, versículo 14, certo? Vai dizer que, entre aspas, na multidão de conselheiros há segurança. Olha só. Na multidão de conselheiros há segurança. Então, 2 ou 3 estudando a palavra, 5 ou 6, 10, seja lá for, traduzindo a palavra para colocar as palavras tudo organizada, né? Fazer uma sistemática, tá bom? Sistematizar a palavra ali para ficar tudo organizado. E também lá em Provérbios capítulo 18, versículo 17, diz só que o primeiro a apresentar a sua causa parece ser justa, né? Até que vem o outro e examina. Olha só, que curiosidade. Ele está dizendo que o primeiro vem e apresenta a sua causa. Aí o último vem e vai examinar se o primeiro está certo. E é assim que funciona, tá bom? Então a pergunta que eu vou fazer é simples e direta. Como examinar uma tradução bíblica, certo, das Testemunhas de Jeová, se ninguém sabe quem o produziu?
Ninguém sabe quem foi o tradutor, qual formação deles, como ele usou, de qual texto foi, do quais originais foram, certo? Se eles realmente são formados em grego. E já já nós vamos destrinchar isso aqui. Mas vamos lá. Agora eu vou fazermos um exemplo claro, certo, de diferenças textuais que afetam as doutrinas centrais. Em 1 João capítulo 1, a tradução do Novo Mundo afirma que, olha só, que a palavra era um Deus, certo? Era um Deus. As traduções bíblicas conhecidas, que nós temos as outras, né, João Ferreira de Almeida e as tudo mais, certo? Eles afirmam que totalmente diferente. Olha só o que dizem. A palavra era Deus. Qual a diferença? A tradução Novo Mundo diz que a palavra, né, que o verbo era um Deus, certo? Que a palavra era um Deus, e aqui diz que a palavra era Deus. Totalmente muda tudo, né? Então o contexto de João 1 e 3, certo? O contexto disso está esclarecido lá em João 1 e 3, quando ele afirma dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, seja de quem? Do verbo, e que sem ele nada do que se foi feito se fez. Veja só, nada do que se foi feito, que existe, poderia ser feito a não ser por intermédio dele, tá bom? Então, se todas as coisas foram criadas por ele, então ele não pode ser uma criatura. Fechou tudo. Se todas as coisas foram feitas por Jesus, logo Jesus não foi criado. Ele não é uma criatura, porque se ele fez tudo, é só questão de raciocínio, gente. Só questão de intelecto, de estudar a palavra sem aceitar tudo como as testemunhas de Jeová fazem. Agora vamos lá para Colossenses capítulo 2 e o versículo 9, certo? Quando o apóstolo declara que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Tá? Então o texto não diz parte da divindade, nem algo semelhante à divindade, certo? Mas toda a plenitude, começo e tudo da divindade, certo? Então vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 6. Eu estou falando texto bíblico e colocando os textos da Testemunha de Jeová também, tá bom? Ó, afirma que todos os anjos de Deus devem adorar o Filho. E no versículo 8, o Pai diz a respeito do Filho. Olha só o que o Pai diz. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. A Bíblia, meus amados irmãos, é clara em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, quando afirma que os anjos não devem ser adorados, certo? Apenas Deus pode ser adorado. Então, se anjos não podem ser adorados e Jesus vai ser adorado, então logo Jesus é o próprio Deus. Aliás, ele é Deus, tá bom? Então ele não pode ser anjo. Jesus não é anjo, Jesus não é criatura, não foi criado por ninguém. Jesus é o criador de todas as coisas, tá bom? Então, outro ponto grave é a inserção do nome Jeová, né, no Novo Testamento. Olha só, do nome. Mas tem problema, professor? Tem problema sim. Tem muito problema. Isso é caso de apologeta chegar e desmentir e mostrar o erro das testemunhas de Jeová. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que conhece o básico do grego vai saber que nos originais não tem o nome Jeová no Testamento. E os testemunhos de Jeová inseriu 237 vezes, certo? Mesmo sem existir no manuscrito do Novo Testamento, no grego, certo? No Novo Testamento, no tetragrama, não existiu e ele foi lá e colocou. Não existe. Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 9. A ênfase aqui do apostólica está na confissão de que Jesus é o Senhor, certo? A ênfase aqui é a confissão que Jesus é o Senhor e Senhor é Deus, certo? E em Filipenses 2, versículo 10 e 11, está escrito que o nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, certo? Então o foco do Novo Testamento não está em restaurar um nome ausente nos manuscritos, mas exaltar o Filho de Deus, certo?
o próprio Deus encarnado, que é Jesus, que está nos manuscritos do Novo Testamento. Então eu não sei aonde foi que eles acharam o nível de intelectual desses tradutores dessa Bíblia, que é uma Bíblia totalmente adulterada, em colocar o nome de Jeová 237 vezes no Novo Testamento, certo? Agora vamos lá. Embora o corpo governante afirme que não seja infalível, não, né? Eles confessem, na prática vou dizer assim, na prática eles não podem questionar a tradução do Novo Mundo, certo? Por quê? Se eles questionar a tradução, para eles estão questionando o corpo governante. E questionar o corpo governante está apostatando da fé. Então, se um adepto questionar a tradução, está questionando a organização. E questionar a tradução estão como apostasia, certo? Agora vamos ver. No entanto, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, é declarado o seguinte: que ainda que um apóstolo ou até mesmo um anjo do céu anuncie outro evangelho, deve ser considerado anátema, ou seja, maldito, maldição, falso, não verdadeiro. Então, nem os apóstolos, nem os anjos, nem as organizações estão acima do verdadeiro evangelho. Não está acima do verdadeiro evangelho, de maneira alguma. Agora eu vou usar aqui uma comparação para você entender o que eu quero passar para vocês. Talvez as minhas palavras não estão sendo muito claras. Mas imagine você lá no hospital e o médico chega para você e entrega um remédio manipulado, certo? Faz uma manipulação de uma medicação. Mas se você recusar e tentar descobrir de que são feitos aquele remédio, aquela substância, aqueles componentes, eles vão dizer que você não pode questionar, apenas aceitar e tomar, que você não está confiando no trabalho dele, tá bom? Porque se o paciente questionar, é acusado de falta de confiança. Isso eu digo claramente que não é cuidado, isso é controle, certo? Isso é controle. Então os testemunhos de Jeová, a organização, certo? Eles controlam os seus adeptos da mesma forma, certo? Uma Bíblia que não pode ser examinada, ela é comparada, aliás, e nem comparada e nem questionada, não fortalece a fé, mas cria uma dependência espiritual, certo? É como se fosse uma ditadura, certo? Espiritual. Então, a omissão, meus amados, dos nomes dos tradutores da tradução do Novo Mundo não é simples assim como a gente pensa, não, certo? Não é uma simples escolha editorial, nem um ato de humildade bíblica, de maneira alguma. Ah, porque é humilde, não vamos colocar de jeito nenhum. É uma estratégia que impede um exame crítico das escrituras sagradas deles. Não vou nem dizer que é sagrada, né? Porque se tem adulteração não é sagrado, certo? Mas é uma forma deles blindar a liderança centralizada, certo? No autoritarismo, certo? E transfere a confiança das escrituras para uma estrutura institucional. Ou seja, a Bíblia vale mais, para eles lá a organização vale mais do que uma verdadeira palavra de Deus, tá bom? Como que eu posso frisar? A palavra de Deus, ela não teme a luz, certo? E onde a Bíblia não pode ser examinada, o poder deixa de ser espiritual e passa a ser institucional e diabólica. Porque nós da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, das religiões cristãs verdadeiras, pode questionar qualquer texto bíblico, pode examinar, pode estudar, pode ir no original e ver se realmente aquela tradução é verdadeira ou não, certo? E se a sua instituição impede você de questionar qualquer líder da sua doutrina, dos seus ensinamentos, eu vou dar um conselho para você como um verdadeiro apologista ou apologética sem medo. Saia desse lugar porque você está sendo aprisionado, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Se inscreve no canal, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!